atividade de pele do cavalo, né? A área com baixa sensibilidade, uma área hiporreativa, essa área você pode beliscar com uma pinça e, a partir daí, a área anterior a essa área é a área com lesão. Se ela for cervical, dependendo do grau de compressão, a gente pode ter uma lesão cervical com manifestação neurológica em membro posterior, com paralisia de bexiga, com paralisia de cauda, e a lesão é cervical. Mas como? Porque na medula, a projeção da área posterior, dos membros posteriores, ela é mais externa na medula do que na do que a projeção dos membros anteriores. Então, esta é a resposta anatômica neuroanatômica para a manifestação clínica de membros posteriores. Então, você simplesmente pega o membro do cavalo, puxa, se ele, 90% das vezes, não precisa nem outro diagnóstico. Você simplesmente vê que o cavalo não tem força para tirar um membro da sua mão. Eu tenho milhões de fotos disso, né, que você pega o casco do cavalo com um dedo da mão. E ele não tem força para tirar sequer o casco do seu dedo. Você levanta isso, levanta o membro do animal com o dedo, e o cavalo não tem força. Então ele tem que usar todo um outro sistema para equilibrar o peso. Ele usa a coluna, ele usa o membro oposto, ele usa o membro posterior contralateral para fazer a reposição, para tentar equilibrar a falta de força que ele tem no membro oposto contralateral, no membro anterior contralateral. Ou seja, muitas das vezes nós temos uma lesão motora no membro anterior esquerdo e nós podemos ter um esparavão no membro posterior direito, né? Porque ele vai usar o membro permanente como apoio, como força, para contrabalançar a deficiência motora do membro anterior deficiente, esquerdo ou direito, né? Então, muitas das vezes perguntei assim, uma coisa que eu não sabia, tudo eu não sabia, porque ninguém tinha me falado. Por que um cavalo tem lesão, tem esparavão? A gente ouve tem muitos livros do assunto, tem livro disso, tem livro daquilo. Faz sentido um cavalo ter esparavão? Numa articulação de posterior, onde 30% do peso do animal é do posterior, unilateral ainda, eu achava muito estranho. E comecei a ver que realmente não é estranho. É uma lesão induzida, né? Por excesso de carga, de trabalho, força, de permanência no chão, falta de descansar o membro. Então, nós temos a da famosa interleucina 2, 1, e aí o problema se instala de maneira irreversível, né? Outra coisa que eu sempre tive questão, e eu sempre me questionei, era a famosa lesão, a bambeira que o cavalo tinha, não sendo de origem de NPM, por que o cavalo tinha bambeira? Se o cavalo é potro, se o cavalo nunca foi feito nada agressivo, não teve, e o cavalo tem a famosa síndrome Wobra. O Wobra nada mais é do que uma lesão. É descrito na literatura como uma lesão sitiada entre a articulação atlantociptal e a T2. Essa é chamada Wobra, né? Clássica, as lesões cervicais, a Wobra cervical. O Wobra é um termo genérico para bambeira, mas o Wobra clássico, segundo o Dr. Stephen Rich, é diagnosticado como uma lesão cervical. As malformações ou malarticulações cervicais, né? Bom, a gente acha isso na literatura como esse. E aí eu fiquei perguntando, mas vem cá, mas esse cavalo está quieto numa baia, daqui a pouco ele está claudicando, daqui a pouco ele deita, daqui a pouco ele morre, faz o diagnóstico, acha a luxação, mas da onde é que vem essa maldita luxação? A partir de 2006, começa uma série de investigações, principalmente na Nova Zelândia e Austrália,
né? Eu não sei porque ainda nós não temos a estatística americana. Vai falando. Tá, nós não sei porque não tem a estatística americana e começa a se achar nesses cavalos em Hum, necrópsia depois você faz, deixa apodrecimento do tecido, uhum, todo o tecido cárneo, né, muscular, uhum, ligamentoso e tal, e macera esse cavalo, todo o esqueleto do cavalo é macerado. O esqueleto é macerado, é uhum, remontado e osso a osso é observado. Uma famosa neuroanatomista, uma anatomista aham, da Nova Zelândia, começou a descobrir que, primeiro, em hum, 2006, 4 a cada 10 cavalos tinham esse tipo de lesão, uma malformação a partir da quarta vértebra cervical, da quarta, sim, quinta, sexta e sétima cervical. uhum, E o que que acontece? Acontece que, no momento em que você tem uma malformação, você tem uma carga, uma distribuição de músculo entre a vértebra, supondo que essa seja o ponto zero, né? Às vezes o uhum, lado de lá tem maior carga que o lado de cá, e vice-versa. sim, Porque a aham, superfície óssea ou é mais curta ou é mais longa. sim, Do processo espinhoso, né? Os processos espinhosos uhum, ficam. E o processo transverso, né? Ele, às vezes, ele pode ser mais curto e às vezes ele sim, pode ser longo. Onde você tem um processo longo, é bom porque a massa muscular tem superfície para atuar. Onde exceção, ele é curto, a massa muscular não tem superfície. Então você tem um sim, desequilíbrio da aham, vértebra. A vértebra tende para o lado de menor superfície sim, óssea. Com maior carga muscular, uhum, menor superfície óssea. Ele vai pender uhum, para um lado. Né? sim, O que, que acontece para isso nesse caso? Você acaba tendo Wobler, uhum, né? E muitas das vezes esse Wobler ele leva a uma série de erros e diagnóstico, demora. Você faz um raio-x às vezes no momento em que você faz a projeção lateral, o raio-x que é clássico, a posição lateral, e não se atenta em observar os processos espinhosos, quer seja o transversal, quer seja uhum, o horizontal. Né? E uhum, com isso, você não detecta um problema. Então, existem inúmeros trabalhos, trabalhos mais gritantes, que hoje já algumas uhum, famílias desses cavalos, já existem nessas famílias, 6 a cada 10 são portadores do problema. Então, você mexer com a genética disso, onde você às vezes tem um craque, é portador do sim, problema, você leva a um outro problema, sim, né? Avisar que o dono do garanhão, esse cavalo uhum. tem que ser mantido Eu, fora. eu peguei aqui no Rio uma égua de corrida que eu ganhei, uma potra, tem até no meu canal no YouTube. Exatamente essa situação. Era filha de um cavalo de corrida irlandês, muito bom, e É. ela foi até diagnosticada erroneamente de EPM aqui no Rio por dois ou três colegas bastante conceituados e trataram e não melhorou. Aí eu ganhei ela, literalmente, me deram como descarte para ver se eu tentava tratar com acupuntura. E realmente eu levei alguns meses para me dar conta do que estava acontecendo com ela, mais de mês, um mês e meio, para entender o que ela tinha. Um dia eu botei ela para pastar, como eu digo, eu botei ela pastorejar e quando ela abriu as mãos, ela abriu tipo assim, o normal é esse, né? Ela abriu isso aqui, ela abriu 1,5 m. Pra a cervical, o Ah, pescoço, a cabeça conseguir chegar no chão. Eu, ah. tá, aí o problema. Aí que eu descobri o que ela Então tinha. vamos lá. Vamos ver as implicações disso. Esses cavalos, eles podem ter uma dormência no problema, onde 50% são portadores negativos, sem sintomatologia, ou seja, verdadeiras bombas relógio. Né? Uhum, Ora, quando isso vai aparecer? Isso vai aparecer quando? Eu não sei. Se eu tiver uhum, uma carga de trabalho pesada, e muitas das vezes esses cavalos são mandados, então, à recuperação, uhum. à reabilitação, por falta de diagnóstico, né? Se não Sim, é IPM, deve ter alguma outra coisa, mas ninguém sabe o que que sim. é, porque não tem diagnóstico, né? Ou trata E como esse, trata para aí EPM, daí o dono manda sacrificar. trata de Não RPM, tem. não melhora e nunca vai melhorar mesmo, e Exato, acaba sendo exato. sacrificado.
né? E Exatamente. muitas das vezes também, esses cavalos vão para reabilitação, para fisioterapia, trata, devolve o cavalo 80%, Sim. 90%. Esse cavalo é reutilizado, volta a ter um problema, às vezes mais grave, porque Não às foi vezes não bom? teve a indicação correta, né? Aham. E no processo de reabilitação, você recondiciona uma peça quebrada. Sim. E o resultado é catastrófico, né? Sim. Então a gente vê, eu acho que existem algumas coisas que são extremamente importantes dentro da neurologia, que é exatamente isso. O que o proprietário quer, eu tive na Europa, trabalhei anos na Europa, Uhum. e eu acho que existe uma coisa que é a idoneidade, né, do profissional. Então é mais ou menos assim. Uhum. No momento em que o cavalo tem um esparavão, por exemplo, esse esparavão é só esparavão? Ou o esparavão é consequência de alguma coisa que esse cavalo tem? A dor nas Exatamente. costas não é simplesmente, síndrome de dor nas costas, não é simplesmente um problema de dor nas costas. Ninguém Sim. tem dor nas costas, né? Você tem dor nas À costas toa. porque ou você anda errado, Uhum. você tem um problema de má formação, ou você tem um Uhum. vício de postura, ou você Uhum. senta errado, ou você não pratica atividade física, ou você tem uma musculatura que falta trabalhar, ou tem um Uhum. pacote de coisa, ou é um cavalo, inclusive, mal ferrado e mal casqueado. E a lesão Exatamente. crônica gera uma série de outras coisas que, num momento final, depois de Uhum. anos e anos, Uhum. onde as coisas acabam se acumulando, ele acaba ficando com uma postura da qual é melhor para o cavalo. Sim. Ele se adequa ao jeito que dói menos. Então, uma Exatamente. das coisas extremamente importantes em todo, independente do problema, é a pergunta: isso é uma claudicação ou isso é um déficit neurológico? Uhum. E isso são coisas que no Brasil não existe, Exatamente. A né? gente não aprende a raciocinar no nosso país. A nossa Exatamente. educação não nos ensina a pensar. É um erro básico. Então, o que é importante enfatizar muitas das vezes é que eu tenho visto claudicações sendo tratadas como claudicações. E Sim. essas claudicações não são É. claudicações. E Essas daí volta. claudicações são déficits neurológicos. E daí voltam o tempo todo e com agravantes cada vez mais. Porque tu não tá curando o problema, né? Só tá Aí tapando. o cavalo é submetido a inúmeros bloqueios, o cavalo é submetido a isso, o cavalo vai para ressonância magnética, o cavalo vai para tomografia, esse cavalo tem que sacrificar. Não tem jeito, entendeu? Na Uhum. verdade, o problema é o profissional que está atrás do cavalo, não é o cavalo, né? Então, Uhum. se vende a ideia de que isso é uma coisa irrelevante. Hoje, para vocês terem uma ideia, quem está nos assistindo, nós temos hoje que próximo a 50% das claudicações são neurológicas hoje, né? No mundo inteiro são 40%. Aqui, Uhum. elas são mais de 40%, que eu tenho visto. Eu tenho visto em Uhum. quarto de milha uma coisa assustadora. Eu tenho Uhum. visto em algumas outras raças coisas assustadoras, né? Uhum. Agora, uma coisa que é importante a gente ter em mente, que o único problema neurológico do cavalo não é EPM. Sim. Na minha região, no interior do estado de São Paulo, não existe EPM e aqui não existe Rhodococcus eco. Tá? E se a gente tiver que ver, a gente vai ter que ver por filme, porque aqui a gente não tem isso. Olha, se a gente tropeça em gambá, aqui tem mais gambá que ser humano, né? Não é o agente, não é o vetor do problema. Então, como é que não tem EPM, né? Olha, se aqui tem potro, por exemplo, eu venho de uma família que cria cavalo há 80 anos. Eu nunca vi na minha vida EPM e rodococcus nesses cavalos criados há 80 anos. E por que não tem? São cavalos rústicos? Não, não. Eu acho que deve ter, eu acho que deve ter uma combinação de coisas aí extremamente importantes nesse. Se a gente for olhar a faixa, EPM é uma doença exclusivamente americana. Ela não acontece na Europa, não acontece na Oceania, não acontece só acontece
no continente americano, do Canadá ao Chile, tá? Então, se a gente for ver isso, existem alguns pontos extremamente importantes. Se a gente olhar no Brasil, qual que é a incidência maior de EPM? É toda a faixa litoral, porém, próxima à região montanhosa. Então, ela vai do Arroio Chuí até mais ou menos o Espírito Santo, onde, próxima à cadeia da Serra do Mar, a Mantiqueira, ela fica nesse contexto. Por que tem de especial aí nessa região? O clima. Uma vez que o gambá defeque, vou considerar que a forma infectante seja inoculada via oral pelo cavalo. Ainda não se sabe. Foi tentado, parece que tem já um trabalho, em 2018, se eu não me engano, aqui em São Paulo, conseguiram fazer uma infecção experimental, né, via oral. Parece que existe, vamos supor que a infecção seja via oral. Então, o gambá elimina a forma infectante, né, do protozoário nas fezes, na ração do cavalo. O cavalo ingere e aquilo vai. Então, penso o seguinte, na minha região, é uma região, hoje é considerada no Brasil, a região mais seca do Brasil. Eu moro na região mais seca do Brasil, o noroeste do estado de São Paulo. Região mais seca do Brasil. É mais seca que o Nordeste, é mais seca que o Centro-Oeste. Então, se é mais seca, a umidade relativa do ar cai muito. É mais seca que Brasília. Tá? Sério? Mais seca que Brasília. Nos meses entre junho, agora, até o meio de outubro, né? Que fica sem chuva. Que horror. O que acontece? Olha, se é seco, a desidratação das fezes acontece muito mais rápido. Se a gente comparar uma região seca com a região serrana do Rio, que é frio quase que o ano inteiro, né? Fevereiro a fevereiro, tirando janeiro, é de fevereiro a fevereiro, né? Região serrana do Rio. Você tem uma incidência muito grande nessa região de animais positivos para EPM. EPM? Provavelmente sim, é EPM. Né? Provavelmente, não quer dizer que seja. Né? Nós temos outras lesões, como OCD articular também, nós temos herpes vírus, que ninguém toca no assunto, né? E nós temos a presença de umidade, e às vezes a permanência da umidade nas fezes mantém a vitalidade da forma infectante por muito mais tempo. Entendi. E é a mesma coisa, a gente pode falar do Rhodococcus, né? Da forte ligação que eu tenho com a Argentina. Eu aprendi. Por que não tem? Nós não temos aqui na minha região um solo arenoso. O solo aqui não é arenoso. E o Rhodococcus, ele está fortemente relacionado com o solo arenoso. Tá? Então, toda faixa do litoral até o centro do Brasil, mais ou menos, ali, você pega toda a faixa do Espírito Santo, Rio de Janeiro, que é uma terra muito ruim, né? Parte de Minas Gerais tem uma terra ruim, a parte leste do estado de São Paulo é muito arenoso, a região do Alto Sorocabana até o litoral é uma região extremamente arenosa, o Paraná, a mesma coisa, e Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Tanto é que cresce samambaia. É só você olhar que a samambaia cresce, né? Você pode medir por hora. Quer dizer, é um solo ácido, e isso é exatamente o que o Rhodococcus gosta. Esse tipo de solo, né? É uma bactéria que a gente pode considerar também como bactéria telúrica, como o gênero Clostridium. E nós não temos isso na minha região. Então, seria um dos fatores da gente não ter. Agora, e o tal, aonde que entra o nosso famigerado amigo herpes vírus? Aí é uma outra história simples e complexa, né? O herpes vírus, ele tem uma característica no equino que, embora... Desculpa, deixa eu te interromper um pouquinho, peraí. Pessoal, lá. olha só, vocês lembram que tem um coraçãozinho aqui embaixo? Vocês têm que apertar esse coraçãozinho pra gente virar 1 hora na live. Nós estamos aqui no bate-papo já tribom. E se não esse coraçãozinho, se vocês não apertarem esse coraçãozinho, nossa live provavelmente vai cair daqui 9 minutos. Se cair, a gente volta de novo. A gente dá um tempo pro doutor tomar uma aguinha e a gente volta. Vai lá. Continua. Então, vamos lá.
Já tem uma pergunta aqui. Fala aí do herpes vírus que depois eu Então coloco. vamos lá e eu vou. Não, já termino isso aqui, mas só para exemplificar, o assunto é gigantesco, mas porém a gente. Eu quero enfatizar depois o final com uma coisa muito interessante que aconteceu no Brasil com o Ah, veterinário americano Ted Stachak veio para cá. Isso vai ser o mas não, final tu da nossa pode conversa. falar. Não, fica tranquilo. Não, ninguém disse que vai acabar já. É só porque se cair a Não, gente volta. eu posso, para justamente gerar uma série de perguntas, né? Eu vou só terminar essa exposição do herpes aqui, depois eu acho que Tá, eu finalizo com isso e depois a gente começa a falar todo mundo junto, que eu acho que é mais produtivo, né? tá bom. Então vamos lá. Onde que entra o tal do herpes vírus? Esse famigerado desse cidadão, ele tem uma característica. Primeira coisa é ser herpes, né? Sim. Segunda coisa, tem vacina. Ah, que bom. Que bom. Então, esse cara começa a aparecer no continente americano em 1932, né? Uhum, Dois autores chamados Jim Mock e Edwards começaram uhum, a pesquisar uma série de surtos que teve no turf americano nos anos 30, que era uma fase de recuperação pós-quebra da bolsa. sim, A corrida de cavalo é um fator importante hoje, global. No Brasil ele sim. está muito perdido, mas China, Coreia, Hong Kong, esses países hoje, Japão, né? O Japão tem Aham, um problema sério. Se o cavalo perder lá, ele vira bife, né? Ele morre, literalmente morre. Ou ele é um aham, craque, ou ele morre, né? Ele vai virar filé mignon. Come, o uhum, japonês come o cavalo. Então, o que acontece? A gente aqui, esses dois autores, de Mock e Edwards, em 32, eles começaram, o turf sofreu uma grande baixa, com um número absurdo de abortos e quadros uhum, neurológicos do cavalo. E esses dois autores, eles começaram a tentar isolar o agente, pode ser, eles estavam achando que era o agente. E uhum, acharam o cidadão. Um vírus, que uhum, tipo? Um DNA vírus. Mas qual é a desgraça da história? Ser herpes, né? Ser herpes. Herpes uhum, vírus. Herpes tem um problema sério de herpes. uhum. Quando é que ele vai manifestar? Ninguém sabe, né? Que dia o cara entra dentro do DNA da célula, fica lá dormindo, esperando o carnaval do outro ano aparecer para ele sair no bloco. É essa a Uhum, história do herpes. Quando é que ele vai aparecer? Ninguém sabe. Vacina efetiva? A vacina tem uma efetividade baixa. Não vou falar em uhum, porcentagem, porque senão a gente vai entrar em problema com o laboratório. O laboratório uhum, sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. É melhor vacinar ou não? Sempre é melhor vacinar. uhum, Né? Sempre é melhor vacinar. Tanto é que nós tivemos um surto agora na Espanha, né? aham, Retrasado, no ano passado, onde os cavalos sim, tiveram. Existe um mutante, tem dois aham, tipos de herpes, basicamente, o tipo 1 e o tipo 4. Isso, existem mais herpes, tá? Mas especificamente, assim, para encurtar a nossa história, o tipo 1 e o tipo 4. E o tipo 1 tem aham, uma mutação que ele é altamente, ele tem a manifestação neurogênica. E aham, essa manifestação neurogênica com quadro neurológico, ela é extremamente agressiva. Porém, aham, o que se ressalva nesse quadro é que o vírus não ataca o sistema nervoso central. Mas pera lá, que história é essa? O vírus ataca o quê? Se ele tem manifestação neurológica, ele ataca o endotélio exato. vascular do sistema nervoso central, causando Uhum, uma necrose isquêmica no sistema nervoso central. Então a lesão é uhum, vascular, não é neurológica, sim, né? Ele fica por ali. É ali o aham, lugar dele. Ele causa uma microisquemia, e essa uhum, microisquemia depende da região envolvida. Ela pode ser ou não importante ou fatal, e às vezes até fatal, como muitos dos sim, cavalos morreram na Espanha, sim, né? Com paralisias e mais um monte de coisa. Bom, esse é o tal do herpes vírus, né? Ele é sim, extremamente problemático, a gente tem, assim, sorologicamente hoje como detectar, faz sim, exame sorológico, você detecta, grande parte dos laboratórios já fazem isso no Brasil, né? uhum, Isso é importante, as lesões são muito específicas também. Vacina é importante, porém é que nem o Covid. Por que nós estamos tomando a quarta, quinta dose?
ela é efetiva? Não. É para minimizar o dano. É importante tomar? É importante tomar. Porque você minimiza o efeito viral, né? Bom, então eu acho que assim, esse é um pacote de neurologia, ele é gigantesco, hoje a neurologia cresceu, ela desenvolveu hoje, tem várias técnicas, né? A gente não falou, assim, não falei da cirurgia hoje, eu trabalho muito com cirurgia de coluna, né? Tem outra coisa extremamente importante que nos ajuda a diagnosticar isso, que é a termografia, né? A termografia é extremamente importante porque ela pode ajudar você a localizar a região com problema, o membro mais acometido, o membro menos acometido, o membro com mais fluxo sanguíneo, o membro com menos fluxo sanguíneo. Lembre-se de que vocês aprenderam, todo mundo aprendeu, eu acho que a Ana, todo mundo aprendeu isso em anatomia, onde o vaso passa, o nervo e onde a artéria passa, né, a veia e o vaso e o nervo vai atrás. Para você aproveitar, é uma economia de espaço, de coisa, né, que a própria anatomia de qualquer animal, principalmente os mamíferos, funciona assim. Sim. Então, acho que eu gostaria de terminar de tudo que eu falei aqui. Eu dei uma pincelada em várias coisas, né? Eu acho que isso é importante para a gente poder levantar dúvida e questionamento, que é o que a gente quer mesmo, né? Sim. Em 94, se eu não me engano, Ted Stachak veio aqui numa dessas reuniões internacionais que tinha de cavalo, estava ensinando os brasileiros a diagnosticar claudicação. Ted Stachak, claudicação dos equinos. Sim. E foi apresentado um cavalo para ele, que o cavalo estava claudicando, a palavra é claudicando. Sim. O Ted Stachak pegou o cavalo, olhou, fez a manobra do membro, falou, olha, e botou no chão. Esse cavalo não está claudicando, ele tem um déficit neurológico e vocês precisam primeiro diagnosticar. Como esse cavalo não foi diagnosticado, esse cavalo foi abandonado, e esse cavalo foi eliminado e ninguém tocou a mão no cavalo, porque o cavalo era claudicante e não um cavalo com déficit neurológico, né? Sim. Eu acho que essa é a parte final da nossa história e eu acho que daí que é a importância, quer dizer, o camarada veio aqui, ele cutucou, chacoalhou, falou e a história ainda continua, né? Sim. Então, acho que é importante, extremamente importante, né, a gente ter essa noção que claudicação é um dos sinais também da doença neurológica, né? E eu acho que é isso que é importante, que é a função, acho que a Ana e eu falando aqui também, né, que eu gostaria de deixar aqui para vocês, tá bom? Ótimo. Com essa... Olha só, estamos fechando, vai fechar 1 hora agora, a live provavelmente vai cair. Nós vamos dar 5 minutos, tu vai tomar uma aguinha, doutor, e nós vamos voltar para perguntas, e daí eu vou te perguntar da cirurgia, não tem problema, tu não falou agora, mas eu pergunto. Então vamos lá. Só de menos, eu vou encerrar aqui e a gente vai voltar daqui a 5 minutos, pessoal, tá bom? Ih, peraí, então, deixa eu abrir, deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho o comentário, para ver se tem alguma coisa aqui rapidamente, se não... Depois eu vejo. Ah, não encerrou, mas tu quer dar os 5 minutinhos? Ah, fica a critério de vocês. Quem quiser, tá aí. Se não houver nenhuma questão, a gente deixa Não, tem até questão. aberto, né? Tem questão. Tu quer tomar uma Por mim, aguinha? não precisaria parar, não. Eu não tô precisaria aqui, ó. Então vamos embora. Porque eu trago chazinho, eu trago água. Eu trago chazinho, eu trago água, porque eu tenho que ir falando e bebendo, senão não dá certo o negócio. Olha só. Então, quem deixou uma pergunta aqui para nós, para ti, né? Foi o Luiz de Souza Fagundes, nosso caro colega. O Luiz de Souza trabalha com o Flávio Gel. O Flávio não veio, mas botou ele na missão, com certeza. Ah, o chefe mandou. Um abraço pro Flávio. Ele perguntou quais as atualidades no tratamento da EPM equinos. Ah, olha lá, voltamos ao Rio. Eu me lembro que em 97, agora recentemente em 97, o Flávio até estava no banco eu fui dar uma palestra no Jockey Club do Rio de Janeiro. A convite do Taranto, a gente fez um simpósio de medicina equina esportiva. Uma das coisas que eu tentei enfatizar foi exatamente isso, a claudicação com origem neurológica, né? O que existe, por exemplo, essa pergunta da EPM, ela é simples e complexa, né?
Simples Uhum. pelo seguinte, como se eu fosse, Hum. trabalhasse numa região endêmica, o Rio de Janeiro é uma região endêmica, né? A costa Uhum. litoral brasileira é uma região endêmica, né? Aham. Eu faria um exame a cada 6 meses dos cavalos, Aham. entendeu? Porque, a grosso modo, o EPM ele não teve muita evolução do ponto de vista terapêutico, porque o nosso recurso terapêutico é muito pouco. Então, quando a gente começou a tratar EPM, por exemplo, a gente usava o diclasoril pego em granja, de favor, mas Eu. você não vende um pouco aqui? Era um coccidiostático, que a gente Uhum. pegava em granja, antes de pôr na ração das galinhas, pegava um Sim. pouco, você me vende um pouco aí, vende um pouco, pesava mais ou Uhum. menos 0,25 a meia miligrama por quilo, dia durante 30 dias, rezava 2 Ave Maria e esse é o produto. Como é um coccidiostático, ele tem um efeito colateral de Sim. diminuir ácido fólico, todo mundo sabe, e ele tem Uhum. um efeito colateral também de ser cumulativo Uhum. e pode dar depressão medular, né? Uhum. A série branca e vermelha. Então, hoje tem o Totrazuril, que ele é mais potente, você usa 0,25 miligramas, 30 dias. Uhum. O que é importante no quadro agudo, eu acho, o quadro agudo a gente considera que a janela é até 96 horas. Sim. Você tirar o edema da medula ou da região afetada, porque a gente não vai saber a região afetada se Sim. não tiver uma noção de exame neurológico. Mas, a grosso Uhum. modo, é o dimetilsulfóxido ainda e a dexametasona. O cavalo é extremamente sensível à dexametasona. Usar por Sim. 4 dias. Eu uso uma dose de dexametasona até meia miligrama, até, às vezes até 0,8 miligramas com a dose de até 48 horas, uma vez por dia. 0,8 miligramas por quilo, nas Uhum. primeiras 72 horas. Uhum. Terminou